Irmãos, sem demora, abra a tua Bíblia então em João, como havia comentado no início do nosso culto, João capítulo 1. E depois nós vamos também encerrar com João capítulo 5. Nós vamos meditar do verso 19 até o verso 28. João capítulo 1, 19 até 28. Temos aqui o desafio de uma história que fala sobre a vida de João Batista, sobre a missão dele. Todos acharam? Diz assim então o verso 19 da Sagrada Escritura. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes, alguns sacerdotes, tá bom? E levitas para lhe perguntarem, 2 pontos. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? Tu és Elias? E ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu-lhe, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que podemos ter a resposta e dar a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, que é Isaías 40, verso 3, tá bom, irmãos? Verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem os profetas? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pois bem, nós temos aqui um texto que nos leva a pensar como servos de Deus, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, a estarmos preparado para aqueles que chegarem a mim e a você e perguntar e comparar a respeito daquilo que você é, daquilo que você faz, daquilo que você sonha. E é bem interessante nós pensarmos um pouquinho no contexto histórico, para a gente não cair de paraquedas no texto e tentar adivinhar o que o texto está dizendo. Então, observando e pensando no contexto do nosso texto, na parte histórica dessa passagem, vai nos ajudar a entender melhor o que João responde. Porque, na verdade, o foco, tudo é João. As pessoas perguntam para o João, questionam o João. E que nós sabemos muito bem que é João Batista. Esse diálogo, essa conversa, esses questionamentos aconteceram perto do Mar Morto, em Betânia. Bem
pertinho ali de Jerusalém, além do Jordão, como disse o versículo 28. E nós precisamos entender que nosso relacionamento com Deus só pode existir quando Deus quer nos salvar e o Espírito Santo, através da sua palavra, nos convence, entra no nosso coração e nos dá condição de sermos chamados filhos de Deus pela conversão. E aí então nós passamos a ter um pai, o papai do céu, e nós então nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Estamos aqui num culto, de celebração, Dia dos Pais, mas nós agora nos deparamos de que eu e você, diante do Deus, o nosso Pai, desse relacionamento que podemos ter por meio da Escritura, do Espírito Santo de Deus que vem fazer morada em nós. No caso aqui, João já tinha no teu coração a convicção do seu chamado de ter o Pai do céu na sua vida. Agora é de se pensar também, não só de que Deus tem os seus filhos, e que isso acontece por meio da vontade de Deus em nos convencer, por meio do seu Espírito, da sua palavra, em nos resgatar. Mas eu gostaria de te desafiar também de pensar do relacionamento de Deus o Pai com o seu Filho Jesus. Estão perguntando para João se ele é Cristo Jesus, se ele é Elias. E nós sabemos que João vai explicar, e como nós lemos, explicou muito bem. Mas o relacionamento de Deus, o Pai, com Jesus Cristo, seu Filho, é bem interessante. Porque o relacionamento que Deus o Pai tem com Jesus é totalmente diferente do nosso relacionamento com Deus. Primeiro porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. E o próprio Jesus é Deus. Amém? E que relacionamento então tem Deus com o seu Filho? Deus o Pai tem um relacionamento inerente com Jesus. E o que isso significa? Esse relacionamento inerente do Pai com o Filho. E vice-versa, o Filho com o seu Pai. É onde o Pai e o Filho, neles dois, habitam a sua humanidade. Se o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um, não é composto, é simples. E quando nós nos deparamos diante dessa trindade singular, aonde o Pai disse, tu estás em mim e eu em vós. O Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho, num relacionamento intenso e real, em que a própria Trindade, o Deus verdadeiro, se relacionam de uma forma inerente. São distintos, diferentes do que o meu relacionamento e o seu para com Deus. E quando nós pensamos no capítulo 5, no verso 19, onde o Filho, Jesus Cristo, disse, eu não posso fazer nada se o Pai primeiro não o fizer. E tudo que o Pai fizer, eu como filho devo acatar e obedecer. O que eu quero levar para mim e para você no relacionamento de Deus o Pai com o Filho, é que ambos são o próprio Deus, como o Espírito Santo. Mas que Jesus está mostrando o quanto é importante em ouvir o Pai,
acatar o Pai, obedecer o Pai. Como Jesus mesmo disse em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, sem o Pai, sem Deus, nada é possível. Mas Ele é a primazia, o primeiro, e é dele, o nosso Pai Supremo, que nós devemos ouvir e obedecer. Estou vendo muitos pais aqui na minha frente. E o desafio é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E esses textos que eu citei aqui está dizendo que tudo que o pai faz, o filho deve obedecer. Desde que o pai faça aquilo que o Pai eterno lhe apraz. Nesse texto de João capítulo 1, aonde entendemos de que desde o ano 63, havia aqui uma expectativa muito grande de ter um Salvador, um Libertador. Aonde o povo de Israel não via a hora de aparecer o Messias prometido. E aí então o povo de Israel vê ali um homem, que é João Batista, e um começa a perguntar para o outro, será que é esse o Messias, o Jesus prometido, o Salvador? Por isso perguntaram para João, você é Jesus, o Cristo? Um prato cheio para os falsos mestres baterem no peito e dizer, sim, sou eu. Mas João, que conhecia o próprio Deus e quis sempre apontar para Deus, a resposta dele é direta, não sou o Cristo, Jesus, o Salvador. Achando que João poderia ser aquele que veio para mudar o mundo. Eles não aguentavam mais esse jugo pesado dos romanos. E não só ficaram satisfeitos de ouvir a resposta de não, de João, foram funilando um pouquinho mais e perguntaram para ele se ele era Elias. Por que perguntaram se ele era Elias? Porque João, ele estava vestido a caráter de Elias. Porque Elias também se vestia com pele de carneiro. Elias também comia mel silvestre e gafanhoto, que não é um prato muito gostoso, eu acho, mas é interessante. Você se veste com a moda de Elias. Você é Elias. Você anda, come, usa um cinto de couro. Você é Elias. E João, mais uma vez, não traz glória para si e diz, não. Temos a terceira pergunta no texto que nós lemos. Então você é um profeta. Ah, você é então o profeta. É interessante que João Batista aqui não pergunta, mas qual dos profetas? Ele não dá nem tempo, nem trégua, nem trela para ficar discutindo coisas sem sentido. E quando perguntam se ele é o profeta, ele fala também, não sou. Mas você não sabe nem quem você é, e já começaram a tirar uma dele, não é certo? Quem é você? O que você veio fazer aqui nesse mundo? Para que você existe? Por isso eu quero rapidamente compartilhar numa noite como essa, de Dia dos Pais, lembrando do relacionamento de Jesus com o seu Pai, que é diferente do que os nossos relacionamentos com Deus, o Pai, porque Jesus é o próprio Deus, mas de
entender essa fala de João, porque o povo estava agonizando e já não aguentava mais. E até hoje o povo judeu chora, porque no ano 70, depois desse bate-papo aqui, passou mais 7 anos, toda Jerusalém foi destruída. E até hoje o povo chora, porque espera um Jesus prometido, rei, poderoso, político, rico. E aí aparece Jesus, não é? Dizendo que se alguém bater na tua face, você deve dar outra. Imagina, os judeus falam, não, isso aí não é o nosso Jesus prometido. E nós temos aqui então essa conversa muito importante para nós que queremos saber e entender aquilo que Deus tem para nós. 3 convicções de chamado do servo de Deus. Com certeza, ao estudarmos um pouquinho mais sobre isso, você vai sair, vai para a tua casa hoje pensando, qual é a minha convicção desse chamado de ser esse servo de Deus? E a primeira convicção está aí. Ter a convicção de que eu sou chamado. De que a palavra de Deus não está falando com o meu vizinho. De que está falando com alguém lá longe. Está falando com você agora. A convicção do chamado está aí no verso 19 e verso 20. É bem interessante porque cada um de nós temos uma função, uma missão no reino. Eu vou perguntar aqui, você sabe qual é a sua tarefa, a sua missão, o seu trabalho no reino de Deus? Ou será que nós chegamos aqui, sentamos, vamos embora e não estamos nem um pouco preocupados com o reino, do que Deus quer fazer com a sua vida, com a minha vida? De que nós estamos envelhecendo e o tempo está passando e será mais um culto em que eu venho, esquento o banco e vou embora? Ou tem algo mais? Porque ao falarmos sobre 3 convicções de chamado do servo de Deus, é entender que a primeira convicção é que eu aceito o meu chamado. Eu creio no meu chamado. A palavra de Deus diz que Deus chama as suas ovelhas e as suas ovelhas escutam e Ele chama pelo nome. Quando perguntaram para João Batista, você é Cristo, você é Elias, você é o profeta? Não, eu não sou esses. Eu sou o que eu sou e sei muito bem o que eu devo fazer. Eu sei, como Paulo disse, em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. E eu vou até o fim nessa missão, nesse trabalho. Eu estou aqui, João Batista diz, para preparar o caminho. Qual é a minha tarefa? É ir para o deserto. É estar aonde ninguém quer estar. É conviver e me relacionar aonde Deus me colocou. Irmãos, eu não moro em uma outra cultura, seja ela na Oceania, no meio dos esquimós, que é muito gelado. Eu não moro na favela do Rio de Janeiro. Eu não vivo
na faculdade que você estuda ou no trabalho que você tem. Mas aonde eu estou, aonde eu vivo, eu vou no deserto fazer com que haja a água da fonte que é Cristo Jesus. João Batista sabia muito bem do seu chamado. Eu não consigo estar onde você está. Eu não consigo ser o que você é. Eu não consigo fazer o que você faz. Mas João Batista disse: eu tenho convicção de que hoje eu tenho um chamado. Eu não sou Jesus, não sou Elias. Eu sou João Batista. Muito prazer. Eu sou um pai de família. E que tenho a responsabilidade de ser pai. Dia dos Pais. E vocês mulheres, eu sou esposa, ou sou filha, ou sou uma dona de casa, ou seja qual for a sua profissão. Filhos, avós, jovens, adolescentes e juniores, eu sei quem eu sou. Eu sou aquele que o Senhor me chamou. Quantos servos de Deus abandonaram as riquezas que eles tinham e morreram no meio de povos tribais, indígenas, na qual eles não tinham nem aonde reclinar a cabeça, porque eles tinham convicção do chamado deles. Não importa a dificuldade com a língua, com a cultura, não importa a distância dos familiares, por não ter Coca-Cola e pão na padaria na esquina. Mas eles entendiam muito bem do relacionamento com o Pai e obedecer tudo o que Deus o Pai lhes ordenou. Assim também um dia eu tive que abandonar meus sonhos e projetos, seja na vida militar, para poder ficar aqui com vocês, que por hora já tem mais de 24 anos e meio. Cada um de nós temos que entender o chamado que nós temos. Senão vai passar o ano, vai entrar o outro ano, e senta no banco, e acorda outro dia, e vira uma inércia em que perguntam para você quem você é, e você não vai poder responder, como João fez. Eu não sou nenhum dos três. Eu sou quem eu sou. E quando eu falar, você fala o seu nome. Quem você é? Tá fraco, hein? Quem você é? Ok? O chamado que Deus tem é específico, não tem ninguém parecido com você, é só você. E se Ele te salvou, se prepara. Esse negócio de sermos cristãos, de orarmos, Senhor, eis-me aqui, é perigoso demais. Olha o que aconteceu comigo, olha onde eu me encontro. Jesus edifica a sua igreja, amém? Como que Ele edifica a sua igreja? O que eu sei, Ele edifica por meio de pessoas. E você faz parte dessas pessoas, você faz parte do corpo de Cristo, membro de Cristo. Então, esse chamado específico, para mim e para você, temos que trabalhar. Porque o que mais arde no coração de Deus é edificar almas. Vou repetir. O que mais arde no coração de Deus é edificar vidas, trazer crescimento, frutos na vida das pessoas. E Ele vai fazer isso, vida na vida, comigo e com você. Isso é prioridade para o reino de Deus hoje. Quando você disse o seu nome,
Você está dizendo, eu quero trabalhar e eu vou trabalhar. Vou arregaçar as mangas. Manda para mim. Aqui, ó. E eu vou fazer. Seja pai, seja mãe, seja quem for. Por isso nós temos aprendido sobre essas 3 convicções do chamado do servo de Deus, do escravo de Deus. Em primeiro, ele tem essa convicção de que hoje, agora, eu faço parte desse chamado. Segunda convicção é encontrar na Escritura o seu chamado. O verso 22 e o verso 23, João vai para a Bíblia. Ele cita Isaías 40, verso 3. Quando perguntarem para você quem você é, para que você existe, se você é um cristão verdadeiro, você tem que bater no peito e dizer sim, eu sou. Mas para de ficar esperando, meu irmão, aprender a Bíblia toda para começar a praticar alguma coisa. Como nós fizemos na nossa oração inicial. Porque tudo que nós já aprendemos tem muito o que fazer. Ah, hoje eu vou no culto para aprender mais um pouco. E nunca faz nada. É assim que tem que ser a nossa vida? Não. Eu já sei até demais. Eu preciso trabalhar, fazer mais. O verso 19 e 20, onde ele já responde tudo, mostrando a sua convicção de chamado. O verso 21 e 22 e 23, depois de responder às respostas daqueles que o interrogavam, fale quem você é a respeito de ti mesmo. Verso 23 diz assim: então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. E respondeu com grande ousadia. E continua o verso 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, eu e você precisamos então não só saber responder, mas com essas palavras que João Batista disse, ele mostra que o seu chamado se encontra na Bíblia. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós andamos na Bíblia, que nós conhecemos a Bíblia. De que ela não só é lâmpada para os nossos pés, que ela ilumina o nosso caminho, mas que nós também somos luz. Nós também ajudamos, auxiliamos, edificamos, santificamos a vida das pessoas, por meio de Cristo Jesus. Abrir a tradução, preparar o coração, mostrar a direção, ser a voz do que clama. Eu me lembro muito bem que quando decidi vir para cá e ser pastor, missionário, só tinha terra aqui, um prédio ali atrás. E hoje temos esse patrimônio. Quantas pessoas passaram por aqui? E hoje temos eu e você. Hoje tem eu e você. Mais importante do que prédios, do que placas, do que denominações. E cada um de nós temos os desertos em que eu e você vamos, olhamos pessoas carentes, se perdendo no mundo sem Deus. Eu fico imaginando os pais que estão aqui hoje, onde olham para os seus filhos que precisam tanto da direção, da verdade. A tarefa missionária que não só os pais têm, as mães têm, em que nós como filhos temos, é muito grande. Nós também temos que responder com a Bíblia de que nós estamos aqui para preparar o caminho para os nossos filhos,
preparar o caminho para o nosso vizinho, preparar o caminho para o companheiro de trabalho, preparar o caminho para seja quem for. Ou não? Sim. A palavra de Deus mostra como eu devo agir. Por isso que eu já tinha dito. Chega de falar, eu preciso aprender ainda. O que você já aprendeu. Diga, eu preciso praticar agora. Agora. Se perguntarem para você, você vai responder, eu sou um crente da IEMA. Eu sou o responsável pelo departamento tal, pelo ministério tal. Mas lembre, você e eu temos dons e talentos. Nós não moramos na mesma rua. Nós não temos a mesma família. Então, aonde você estiver, aonde você trabalhar, com quem eu e você nos relacionarmos, possamos lembrar de que nós devemos fazer e não só aprender, estudar. Precisamos fazer. João Batista estava batizando, ele estava fazendo, ele não só estava guardando informações. Só que o texto vai funilando, verso 25 ao verso 28. Quando nós temos as 3 convicções do chamado do servo de Deus, nós entendemos que eu preciso ter essa convicção desse chamado agora, já, de que eu preciso ser bíblico diante dessa palavra de Deus, de viver e praticar ela. E por último, o verso 24 ao verso 28. É como se João Batista fizesse exatamente o que eu vou fazer agora. Preste bem atenção. Olha para mim. Está todo mundo olhando para João como se fosse eu, perguntando para João, querendo saber, mas espera aí, se você não é todos esses homens, quem é você? Aí chega o momento agora em que João vai falar. Parem de olhar para mim. Parem de perguntar para mim. Sabe o que João Batista faz agora? Do verso 24 ao 28, ele aponta para o Pai. Ele aponta para Deus. Em outras palavras, esquece que eu existo. Olhe para Deus. E ele então diz com todas as letras, essa terceira convicção do chamado do servo de Deus está bem aí. Exaltar a Cristo e não o meu chamado. Exaltar a Cristo e não o que eu estou fazendo. Irmãos, o que eu estou fazendo, seja quanto tempo faz ou deixou de fazer, isso não é mais importante. O que é mais importante é que eu e você olhemos e exaltemos a Deus. Amém? Não importa se você está cuidando bem dos seus filhos, papai ou mamãe. Não importa se você está sendo um bom cliente, um bom pagador, um bom trabalhador, um bom servo, um bom tio, tia e seja o que for. O que é importante é que as pessoas saibam do seu chamado, do seu ministério, dos seus títulos, dos seus diplomas. Não. É que as pessoas saibam e louvem a Deus. Que tem feito isso na sua vida. Que tem feito isso na minha vida. Exaltar a Cristo e o chamado de que Jesus deixou o seu trono de glória e foi até a cruz para mudar a nossa vida. É muito mais importante do que o chamado de sermos servos de Deus.
exaltar esse papai do céu. Quando o seu trabalho vai bem, nós somos tentados a nos orgulharmos. Quando a nossa família vai bem, nós somos tentados a nos orgulharmos. Quando o nosso ministério vai bem, nós somos tentados a nos orgulharmos. Quando o seu time de futebol vai bem, você é tentado a dizer, olha, foi um show, uma goleada. Tudo somos tentados. João Batista foi tentado. E as pessoas começaram a discutir com ele, a fazer com que ele ficasse com ciúme, com inveja. Verso 24. Os que haviam sido enviados eram entre eles fariseus, 25, e perguntaram então, por que batizas? Por que você está fazendo isso se você não é Jesus? Sabe quando o pessoal começa a tirar uma de você? Mas peraí, você está lá na igreja, mas você não é o coroinha do pastor, mas você não é um missionário. Mas peraí, quem é você? As pessoas começam a questionar, mas peraí, você não é remunerado? Você não recebe aplausos? Irmãos, nós não nos preocupamos em receber aplausos. Não é do nosso feito em querer reconhecimento. Não há espaço na nossa mente, no nosso coração, de querer aparecer. O que João diz? É a Ele a glória. É Ele que tem que aparecer. O foco de João é para Deus e não para nós. Versículo 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vocês não conhecem. Ele já começa dizendo, olha, vocês precisam conhecer aquele que vocês estão perguntando de Cristo, mas vocês não conhecem a Cristo. E ele começa a apontar para Deus, o Pai, por meio de Jesus. Ele não quer ser estrelinha no seu ministério. E no verso 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Irmão, olha para mim, nessa noite. Nós acabamos de entender então, de que eu preciso saber que eu sou eu, que eu tenho um chamado de Deus. Em segundo lugar, eu preciso trabalhar e me envolver. E em terceiro lugar, ninguém precisa saber o meu nome, aonde eu moro, nada disso. Eu não sou digno, nem vocês, de nos ajoelharmos na lama ou na poeira para desatar as sandálias dos pés do Mestre Jesus. Estamos entendidos? Somos dignos de alguma coisa? Não. Devemos dizer para as pessoas, olha, você não conhece o Pai que eu tenho. Você precisa conhecer e também entender que não somos dignos. E que a glória deve ser dada a Ele, não a nós. E vamos tentar ainda começar a colocar inveja, contenda, ciúme no meu e no seu coração. Ainda bem que o nosso chamado se encontra na Escritura. Aonde está o nosso chamado? Na palavra de Deus. Olha só o capítulo 3. E a gente encerra. Dá uma olhadinha no capítulo 3. Capítulo 3, verso 26. Olha só o verso 26 em diante. João 3, 26.
João 3, versículo 26, diz assim: E foram ter com João Batista e lhe disseram: Mestre, aquele que estava ali contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, aquele cara lá, ó, ele está batizando e todos saem ao seu encontro. Ô João, você sabia que tem um concorrente seu? E que tem mais gente seguindo aquele cara do que você? Sabe quando as pessoas começam a falar, por que você não procura uma igreja que tem mais de 1000 membros? Que tem telão automático, banco confortável e ar-condicionado? Por que você não está com uma galera mais cheirosa, mais rica, sabe? Com um pedigree mais avançado? O que você está fazendo, cara? Você vai ser muito mais aplaudido. Ó, ele vai tomar o teu lugar, João. Versículo 27, respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu, se de Deus não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado com o seu precursor. Irmãos, a resposta de João é fantástica. Ainda bem que eu já dei testemunho, eu já avisei vocês. Eu não sou o Cristo. E nem quero aplausos. Versículo 29. Não adianta vocês querer me causar ciúme, inveja, contenda. E no 29 ele diz: O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que sou eu, que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Lindo isso. A alegria de podermos, talvez nem ser digno de tirar as sandálias, nem somos dignos de servir a Deus. É muita graça poder ouvir a voz de Deus, o nosso coração agitar e nós pararmos de fazer aquilo que não agrada a Deus e começarmos a edificar e praticar aquilo que glorifica a Deus. Essa é uma grande alegria. E o verso 30, convém que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua. Irmãos, diante dessas 3 verdades, diante dessas 3 convicções do chamado do servo de Deus, eu quero orar e agradecer pelo Pai que nós temos, em que o próprio Jesus aponta para Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque em João 5, verso 19, então disse Jesus: em verdade vos digo, de que o Filho nada pode fazer, e nós como filhos também não podemos fazer nada, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Senhor, nós podemos todas as coisas, desde que o Senhor como Pai nos permita fazer. Porque a Tua palavra diz em João 5,19, que tudo que o Pai vier a fazer, o Filho também deve imitar, deve obedecer. Obrigado porque o Senhor nos dá condições de termos esse ministério, de podermos servir a Deus. Mas, Senhor, diante dessas 3 convicções, nessa noite, nós nos levantamos e também ao mesmo tempo prostramos o nosso coração de entender a convicção do nosso chamado hoje e agora. E em segundo lugar, temos a convicção de que o nosso chamado está na Tua palavra, em que o Senhor veio ao nosso coração e disse: pare de ficar esperando saber mais, faça o que você já sabe que tem que ser feito. Que possamos arregaçar as mangas e trabalhar, executar. E em terceiro lugar,
diante dos questionamentos. Não há espaço no nosso coração para ciúmes e contendas, em dúvidas, porque a terceira convicção do nosso chamado como servo de Deus é exaltar a Cristo e não o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa família. Nós estamos aqui para trazer glória somente a Ti. Que possamos tirar o foco de nós e que o foco seja o Senhor. Que essa igreja seja mostrada o Senhor. Obrigado, Pai, por os pais que estão aqui hoje e todos os outros pais que também têm congregado, se achegado até esse ministério. Que possamos assumir essa responsabilidade. Não somos dignos, mas sabemos que temos que fazer mais, praticar mais. E como os teus filhos, seja criança, adulto, jovem, mulheres, possamos, ó Deus, ignorar a zombaria, as pessoas rindo de nós. Nós não nos preocupamos com isso. Nós somos servos e escravos do Senhor, e o que importa é que esse chamado, o Senhor apareça acima de tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe.